noite, licença que eu tô chegando, licença que eu vou cantar. Saúdo nossa memória e uma história eu vou te contar. Uma história eu vou te contar. Uma história eu vou te contar. Há muito tempo atrás e muito longe daqui havia um caboclo que ele já tinha muitos filhos. Um dia a mulher dele deu à luz ao sétimo e ele foi pela região, em tudo que foi roça, tentar encontrar um padrinho, uma madrinha para batizar o filho dele. Mas naquela altura do campeonato ninguém ali queria ser compadre dele. Todo mundo via como um pé rapado, que não valia a pena ter uma ligação tão próxima. Ele rodou por várias roças, não achou um parceiro e voltou para casa muito devagar, porque ele nem sabia o que dizer para a mulher dele. Afinal, tinha acabado de ter bebê, então estava bem sensível. No meio do caminho, quando ele estava quase chegando na roça dele, apareceu uma figura que ele nunca viu por aquelas bandas, com uma roupa escura. Ela era meio encurvada, tinha um cheiro de enxofre. Foi logo se apresentando que topava ser a madrinha do filho dele. Caboclo estranhou, nunca tinha visto aquela figura, quis logo saber de quem se tratava. E ela se apresentou, disse que era a Morte. Você acha que o caboclo se assustou? Imagina! O caboclo achou que era uma ótima ideia fazer essa parceria com a Morte. Ele achou que a Morte era muito democrática, afinal, ela levava jovem, criança, velho, adulto, mais pequenininho, altão, magro, gente da roça, gente da cidade grande. Ele foi logo topando a parceria. E a Morte ficou tão feliz porque é a primeira vez que ela não era escorraçada de um lugar. Então, para comemorar, ela resolveu dar para o afilhado uma festona. E o caboclo chamou todo mundo da região, que era para mostrar que apesar de ninguém ter topado ser compadre dele, agora ele tinha uma madrinha e tanto para o filho. Foi aquela festança, todo mundo bebeu, comeu, se divertiu. Quando as pessoas foram embora, a Morte, ainda muito feliz com essa parceria, foi logo dizendo para o caboclo que queria dar um presente para ele, mas um presente para não faltar nada para o afilhado dela. Então ela disse que o caboclo agora ia virar médico. O caboclo não entendeu nada, foi logo explicando para a comadre que ele nunca tinha nem terminado o ensino fundamental, como que ele ia ser médico. Médico era uma coisa de muito conhecimento, tinha que ter muita técnica. E a Morte foi logo explicando. Na verdade, ele ia colocar na frente da casinha uma plaquinha colocando ali, médico. Todo mundo na região ia procurar, sabe por quê? Não tinha posto naquela região. E aí ele ia ter uma dica da Morte. Se ele chegasse no lugar, o morto tivesse deitado e a Morte aparecesse perto do pé, podia chamar o padre, encomendar a alma, dizer que não ia sobreviver. Mas se o morto estivesse deitadinho e a Morte aparecesse perto da cabeça, aí podia dizer que ia ficar bem, aí dava qualquer remédio, uma sopinha, uma canja, um chá, ia ficar tudo bem. E assim o caboclo foi fazendo. Não é que aos poucos foram surgindo clientes, famílias preocupadas com os doentes em casa, levava o caboclo correndo para ver se resolvia. E aos poucos ele foi prestando atenção. Aparecia mesmo, ou a Morte no pé da cama do doente, ou na cabeceira. E ele ia dando logo as dicas que a Morte tinha passado para ele. Fazendo isso, aos poucos, ele foi acertando mesmo. Quem ele dizia que já ia ficar bom só com chazinho, logo levantava. Quando ele dizia que não tinha jeito, que era para chamar o padre, a pessoa também falecia. Então, as pessoas muito gratas começaram a reconhecer e dar presente, e dar pagamento. Aos poucos a fama dele foi levando, essa fama que ele sempre acertava o que ele dizia. Então, muitos foram buscá-los para ajudar com seus doentes. Passou um tempo, o caboclo realmente fez os filhos estudarem, dar um rumo na vida. Passou um tempinho, a Morte apareceu para ele e foi logo dizendo que agora era a vez do caboclo. O caboclo não se conformou. Sabe por quê? Ele levou a vida inteira para ter uma profissão, para ganhar bem, para ser reconhecido. Ele não aceitava e foi logo fazendo a chantagem. A Morte, antes mesmo dele começar a chorar, levou ele para um lugar que nunca tinha levado ninguém. Era um lugar que tinha velas bem pequenininhas. Às vezes não, às vezes tinha velas bem altas. Essas maiores tinham chamas bem fortes. As pequenininhas estavam quase apagando. E ela foi logo explicando pro caboclo. As pequenas eram as que iam morrer logo. E a alma dele era uma daquelas velhinhas de nada. Ele foi logo ficando triste, dizendo pra Morte que ninguém tinha aceitado ser compadre dela. Como que ele ia deixar essa vidinha desse tamanho pro primeira
tinha um compadre. Bom, a morte achou que ele tinha razão e deixou ele ficar mais um pouquinho. Ele continuou ajudando as pessoas a saber se iam se curar, se iam morrer. Passou um tempo. O caboclo chegou numa casa que tinha uma moça bem nova doente. Ele ficou tão triste porque a morte apareceu perto do pé dela. E ele ficou quebrando a cabeça o que ele ia dizer, que ele estava sem graça de falar para a família que aquela moça não ia sobreviver. Então ele foi matutando até que ele teve uma ideia. Pegou a moça no colo, virou ela de ponta cabeça, aí ele fez a cabeça ficar perto da morte. E aí ele foi logo dizendo que podia dar um chá, que ela ia ficar boa. A morte ficou bem brava, deu uma sumida. Quando o caboclo estava voltando para casa, a morte apareceu pelo caminho. E já foi logo dizendo que ele ia no lugar da moça que ele tinha feito salvar, porque era a hora dela. E ela foi logo explicando à morte que, na verdade, ela tinha uma função muito importante aqui na Terra. Ela tinha que dar uma esvaziada, porque, afinal de contas, outras pessoas tinham que chegar. E se ela não fizesse isso, quem que ia fazer? Aí, o caboclo só pediu um tempo pequenininho para ele fazer uma reza. A morte não desconfiou de nada, falou, você faz rápido? Claro, pode deixar. E aí ele começou a enrolar o cigarrinho, Ave Maria, cheia de graça. A morte já começou a ficar irritada, porque aquela reza aí estava no ritmo dos mineiros, sabe? Ia levar um tempão. Foi logo atropelando o compadre. Termina logo isso, caboclo. Onde já se viu? Já falei que você tem que ir embora, você já está enrolando demais. E aí ele foi logo explicando para a morte. Não é assim, eu não posso acelerar minha reza, imagina, é muito pecado para pedir desculpa. É muita coisa para agradecer, e eu já sou um senhor, eu não vou lembrar de tudo, a memória já não está muito boa. Você vai ter que aguardar um pouco, quando eu falar amém, aí você leva. De novo, a morte ficou muito brava e deu uma sumida. O caboclo foi ajudando outras famílias, outros doentes, viveu mais um pouco, agora os filhos também já estavam mais tranquilos, já estavam se virando muito bem. Depois de um tempinho, ele estava voltando para casa, depois de ajudar várias famílias naquele dia, ele chegou numa estrada que ele viu uma pessoa deitada. Então ele chegou perto e tomou um susto porque a pessoa estava morta sozinha na estrada. Ele olhou em volta, não achou um carro, não achou outra pessoa, não achou um cavalo, não achou nada. Aí ele ficou com tanta dor daquela pessoa, sozinha, morrendo na estrada. Aí ele pegou, tirou o chapéu dele e começou a rezar. Ave Maria. Tudo que ele sentiu era que ele podia pedir para algum anjo da guarda levar aquele senhor, porque ele não estava encontrando ninguém para perguntar uma informação, se estava doente ou não. E foi rezando baixinho, e foi fazendo a oração dele. Quando ele terminou e falou amém, o morto virou a morte, que já foi logo avisando que agora era a vez dele, que ele não ia enrolar mais, ele já tinha enrolado sei lá quantas vezes. A morte já tinha perdido a conta de tanto que ele tinha enrolado ela. E agora era a vez dele ir embora, que finalmente a vela dele estava apagando. Dizem que nessa região, quando o caboclo foi embora, as pessoas fizeram um enterro muito animado, porque ele tinha ajudado muitos doentes. E elas cantaram todas juntas. Ó Deus, salve o oratório, ó Deus, salve o oratório, e a hóstia consagrada, meu rei, e a hóstia consagrada. Muito longe daqui, e há muito tempo atrás, lá nas bandas do Tibete, havia um monastério, e ali viviam vários monges e também alguns mestres. Nesse monastério tinha um monge que ele tinha muita pressa de se iluminar. Ele queria atingir logo essa sabedoria. Então ele fazia muitas práticas. Ele fazia mantras, ele fazia jejuns. Ele realmente praticava muito. Praticava tanto que ele ia exaurindo o corpo, ia ficando cansado. Alguns outros monges se perguntavam, será que ele não estava exagerando? Mas ele não queria ouvir ninguém, porque ele queria se iluminar logo e fazia mais mantras, mais jejuns, mais práticas. Até que um dia, um mestre prestou atenção para ele e ele já estava com uma aparência deplorável, ele já estava cansado de tanto praticar, mas não dava muita trégua não. Foi quando o mestre falou para ele, por que tanta insistência, tanta ansiedade? Foi quando o monge falou, eu preciso atingir a iluminação, e apontou lá para frente. O mestre foi logo dizendo, quem te disse que a iluminação está lá na frente? O monge levou um susto, ele nunca tinha pensado nisso. O mestre explicou, você está tão ansioso, fazendo tanta prática, com o corpo cansado, talvez você nem reparou, mas a iluminação que você está procurando talvez esteja atrás. E se você se tranquilizar e respirar, quem sabe a iluminação alcança você. Entrou por uma porta, saiu pela outra. Quem quiser, que conte outra. Eu sou Francine Brandão. Essa última história que eu contei está nesse livro, 14 Pérolas Budistas, que é do Ilan Bremen. E eu conheci lá no Colégio Santa Maria quando eu era professora de biblioteca. A primeira
é o homem que enxergava a morte, é um caos caipira. A gente escuta muito na tradição oral cabocla no interiorzão, onde tem a cultura do Brasil profundo. Eu também estou embarcando nesse movimento da quarentena de histórias. Que você volte mais aqui e que a gente conte histórias também lá no Instagram, @franzocabrandão. Me conta o que você achou. Se tem alguma história que você tem curiosidade, se eu achar, eu conto pra vocês.